E o programa Gás para os Brasileiros, mais conhecido como Auxílio Gás, foi aprovado pelo Senado. A iniciativa prevê ajudar família de baixa renda, cobrindo 40% do preço de cada botijão. Olha, esses pagamentos eles devem ser feitos a cada 2 meses. Essa contribuição, ela inclusive acolhe os grupos familiares inscritos no CadÚnico com renda familiar de até 1,5 salário mínimo. Também podem receber o auxílio aqueles que moram também com beneficiários do BPC. Olha, o programa vai ser financiado por recursos da União e por dividendos pagos ao Tesouro Nacional, também pela Petrobras. E a Petrobras ela confirmou que não vai conseguir atender a demanda de combustíveis em novembro. Em meio a uma escalada de preços para os consumidores, o país agora vive a ameaça do desabastecimento. O comunicado emitido pela Petrobras deixa claro: para o mês que vem, a empresa recebeu pedidos muito acima dos meses anteriores e da sua capacidade de produção e só conseguiria atender essa demanda atípica se houvesse uma programação muito antecipada. De acordo com a estatal, já em outubro a demanda de diesel cresceu 20% e da gasolina 10% na comparação com novembro do ano passado. A operação do parque de refino passou de 79% no primeiro semestre deste ano para 90% no mês de outubro. O que pode justificar isso, em parte, seria o desalinhamento dos preços dos combustíveis aqui no mercado interno e praticado no mercado externo. Me parece alguma coisa que ajuda muito a narrativa da empresa de que ela precisa praticar o preço que é praticado internacionalmente, porque ela lida com uma commodity, e se não for assim, algumas distorções como essa, por exemplo, passariam a acontecer ou passarão a acontecer. Em resposta, a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, disse que não há indicação de desabastecimento no mercado nacional de combustíveis nesse momento. Como a Petrobras não consegue dar conta da demanda de combustíveis do país, o Brasil depende das importações. Para garantir que as compras externas não vão trazer prejuízos, a petroleira vem buscando acompanhar os valores do mercado internacional. Mas isso tem um preço. Segundo a Federação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis, a demanda do próximo mês poderá ser suprida pelas importações, mas isso pode refletir no valor dos combustíveis, já que os preços no exterior estão até 17% maiores do que os do Brasil. Já para o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o alinhamento de preços ao mercado internacional é necessário para garantir o abastecimento com preços menores e para promover a competição, a atração de investimentos e a geração de novos empregos. Mesmo com a ameaça de desabastecimento, a Petrobras garantiu que segue atendendo os contratos com as distribuidoras, respeitando os prazos e a capacidade de produção das refinarias. Olha, nós fomos às ruas também para ouvir os motoristas sobre esse anúncio da Petrobras. Todos os dias a gente depende de carro como locomoção, ida e volta. Isso aí vai gerar um grande transtorno para toda a cidade. A gente precisa, né? E se não tiver, não vai ter como trabalhar. Ninguém mais aguenta isso. Toda semana aumento de gasolina, e nós não conseguimos aumentar o preço do frete porque todo mundo reclama. Então, quer dizer, tá ficando insuportável. Vai faltar tudo, né? A gasolina, álcool, a gente tem que se preparar para isso. Agora a gente vai dar um giro também para conversar com nossos correspondentes sobre essa situação. Quero começar chamando a Laura Marques. Ô Laura, eu acho que por mim, pelo brasileiro, vamos fazer o seguinte, vamos colocar então a gasolina R$50, quem sabe não há aí um lucro então, mais investimento, mas ninguém anda de carro, todo mundo tenta de certa forma aí fazer uma corrida, uma caminhada, falamos agora há pouco de esporte, porque não dá, né? Qual é a reação também aí do pessoal, dos moradores na região metropolitana de BH com esse anúncio, Laura? Elias, gasolina, o litro de gasolina é R$50, o Brasil para, não tem nem jeito, né? Nós somos muito dependentes desse tipo de combustível que vem do petróleo, do diesel, da gasolina, não dá para ser dessa forma, né? Mas sim, olha, a primeira reação que a gente tem aqui do Minas Petro, que é o sindicato que representa os postos de combustíveis de todo o estado de Minas Gerais, é de que, segundo essa entidade, a probabilidade de um desabastecimento de combustíveis, de faltar diesel, faltar gasolina, é pequena. Segundo o Minas Petro, essa possibilidade, né, de realmente chegar a faltar esses combustíveis dentro dos postos, isso está muito distante, eles não acreditam que isso vá acontecer.
Por outro lado, a Federação Brasilcom, que representa as distribuidoras de combustíveis, né, aquelas empresas que levam da Petrobras até os postos de combustíveis, as distribuidoras dizem que sim, na realidade há sim uma grande probabilidade de faltar combustíveis já para o mês de novembro. Segundo a Federação Brasilcom, esses combustíveis que foram solicitados para a Petrobras, o volume que foi solicitado para novembro, em alguns pedidos, somente metade desse volume vai ser atendido. Então, segundo as distribuidoras, essa é a perspectiva. Mas os postos de combustíveis estão céticos. Aqui de Minas Gerais, eles estão achando que não vai faltar combustível, porque os pedidos que já foram feitos já estão confirmados. Então a gente vai ter que aguardar para ver qual que vai ser essa situação. A Petrobras está dizendo que por meio de importações as distribuidoras podem conseguir sim suprir essa demanda que vai ficar faltando, que a própria Petrobras não vai conseguir cumprir, né? Não vai conseguir suprir. Mas, e aí as distribuidoras dizem que se tiver que importar, o preço da gasolina vai subir, porque lá fora o valor dos combustíveis está bem mais alto do que aqui dentro do Brasil. Então, estamos nessa situação, Elias. Dependemos muito dos combustíveis. Inclusive, quero lembrar aqui daquela greve dos caminhoneiros de 2018. Os nossos telespectadores devem se lembrar do caos que foi aquilo, né? Filas gigantescas nos postos de combustíveis, porque a gasolina, o diesel não chegava, né, para os postos, então as pessoas corriam para os postos para tentar abastecer e não ficar sem a gasolina, né, do dia a dia para conseguir trabalhar. As filas eram imensas. Com isso, os postos de combustíveis aumentaram o preço do valor, né, do litro, e aí ao mesmo tempo a gente tem essa situação de que o combustível pode ter que ser importado, que também vai ter que aumentar o valor nas bombas. O consumidor está levando de todo lado, viu, Elias? Está bem complicada essa situação, essa demanda que aumentou nesse retorno, aos poucos, chegando a um momento pós-pandemia. Todas as atividades voltam a acontecer de forma como era antes, né, da pandemia. Então, essa demanda por combustíveis está aumentando muito. Tudo que a gente não quer é que falte combustíveis, porque a gente já viveu essa situação muito recentemente. E aí o que acontece é desabastecimento não só de combustível, mas de vários outros produtos que não conseguem chegar até as prateleiras, Elias. Verdade, Laura. Agora, Sabrina, uma boa noite para você. Sabrina, assim, agora a primeira vez aqui no Diversa em Rede nesse dia, eu queria conversar com ela o seguinte. Eu tenho percebido uma movimentação dos caminhoneiros, né, em relação a uma provável, possível manifestação no dia 1º, parando as atividades. Nós temos também esse medo da Petrobras em não conseguir aí, né, estar dando ao brasileiro a gasolina também por uma alta demanda. Ou seja, o brasileiro não tem um minuto de paz. Eu queria saber como é que está a situação aí pelas cidades da região. Afinal de contas, muitas pessoas trafegam, né, entre as zonas rurais. Sabrina, mais uma vez, uma excelente noite para você. Oi, Elias, boa noite para todos, Laura, Ricardo e você que acompanha o Diversa em Rede. Pois é, brasileiro não tem um minuto de sossego. Você falou aí, Elias, realmente a frente parlamentar, né, dos caminhoneiros autônomos e seletistas, né, eles estão promovendo sim, entregaram inclusive ao governo federal uma notificação de uma possível greve no dia 1º de novembro. Isso tudo por conta do aumento do valor do combustível. Não está dando para poder trabalhar tranquilamente. E outra preocupação também em relação às autoescolas. O presidente, né, do sindicato que monitora, que gerencia todas as autoescolas, falou que não vai ter jeito não, viu, Elias? Vai ter que repassar um pouquinho desse aumento para aqueles que vão tirar a carteira nacional de habilitação. Então, para quem vai tirar a carteira de habilitação, pode ser que já sinta aí no bolso o reflexo desse aumento de combustíveis. Mas isso a gente fala que é uma das consequências, porque nós aqui na região estamos sofrendo e sofrendo muito, porque aqui é uma região extremamente rural. Para você ter uma ideia, em Prados, lá nós somos conhecidos porque temos muitos produtos, inclusive de exportação.
os calçados, né, de segurança que todo mundo compra. Tem gente que sai de outros estados para buscar na cidade de Prados. E como é que fica se a gasolina aumentar, né? Como é que vai fazer para poder conseguir esses produtos? Como é que vai vender a cidade? Como é que vai movimentar, sendo que a economia depende disso? Outra cidade também é Dores de Campos, onde 85% da população sobrevive de confecção de artigos de montaria. Também tem a história de 150 anos de artesanato, gente, tropeiros que viviam, passavam por Minas Gerais. Então isso é mais cultural e acaba refletindo, né, na venda desses produtos, porque vai acabar ficando muito mais caro. Tem também a cidade de Santa Bárbara do Tugúrio. Gente, lá nós temos muitos feirantes que inclusive vendem aí para Juiz de Fora, que está pertinho de você, Santos Dumont e outras tantas cidades. Isso acaba refletindo muito na vida dessas pessoas que dependem do combustível. Barbacena é polo, então recebe aqui pessoas de Antônio Carlos e Bertioga que compram aqui. Então quem é o prejudicado de tudo é quem paga passagem para trabalhar, é a pessoa que tem que abastecer seu veículo, motoristas de Uber e, é claro, vai refletir no pão de cada dia, porque isso não vai ficar barato para o nosso bolso não, viu, Elias? Infelizmente, viu, Sabrina? E como é que está a situação também aí na Zona da Mata, Ricardo? Olha, Elias, a Laura falou há pouco do Minas Petro, né? Tem aqui até um detalhe sobre essa nota divulgada pelo Minas Petro nessa quarta-feira, explicando por que o sindicato que representa os postos de combustíveis acredita que não haverá desabastecimento em Minas Gerais. A nota diz o seguinte: diante do anúncio da Petrobras que pode haver dificuldade no fornecimento em novembro por causa da alta da demanda de combustíveis, o Minas Petro informa que acredita ser improvável uma crise de desabastecimento. E aí vem a justificativa. A Petrobras trabalha com a venda de combustível em sistema de cotas, com certa antecedência, e para que haja o mínimo de previsibilidade, as distribuidoras notificam a estatal sobre a intenção de consumo para os próximos meses. No entanto, com a retomada das atividades econômicas agora na pandemia, eles chamam de pós-pandemia ainda, mas estamos na pandemia, houve um aumento acima do esperado da demanda de combustíveis. A dificuldade do atendimento da Petrobras reside no atendimento das chamadas cotas extras. Grandes volumes já foram contratados pelas companhias distribuidoras, por isso a possibilidade de desabastecimento, na opinião do sindicato, é bastante remota. Fecha aí aspas, é a nota do Minas Petro, que representa então de novo os postos de combustíveis de Minas Gerais. Mas como a própria Laura disse e fez um contraponto, não é bem assim. E há o risco de outras entidades alertando para essa possibilidade. O fato é que, em relação à greve dos caminhoneiros, como você colocou, também nesse momento não há nenhuma confirmação sobre essa paralisação, e aí é uma questão específica do valor do diesel, é uma disputa, é um debate antigo que envolve a categoria e os sindicatos que representam os caminhoneiros, mas nesse momento não há nenhuma confirmação nesse sentido. De qualquer forma, há essa preocupação que pode tornar o fim do nosso ano ainda mais complicado, logo agora que estamos aí com índices bons nos hospitais, com a vacinação avançando, com a pandemia arrefecendo, a volta às aulas se concretizou e pode se tornar ainda mais intensa com a volta dos estudantes. Enfim, é um cenário muito preocupante. A boa notícia, para não ficar aqui só trazendo mal notícia, especialmente no final do jornal, é que o governo do estado acabou de me confirmar a chegada de mais um lote de AstraZeneca, a vacina do pote de ouro, pelo menos aqui para Juiz de Fora, que está em falta. São 206 mil doses chegando em Minas Gerais até o final da semana e que já pode ser distribuída já na sexta-feira. Essa é a expectativa do governo de Minas e principalmente daqueles tantos que estão aguardando a segunda dose de AstraZeneca, que aqui em Juiz de Fora parou, está estagnada no dia 2 de outubro. Excelente notícia, Ricardo. Realmente a situação da AstraZeneca no estado está numa situação complicada, principalmente na Zona da Mata. Agora, uma coisa que me preocupou muito, essa questão da Petrobras, a questão do aumento, da falta dos combustíveis, é que será que era tão difícil assim prever que depois de um lockdown, depois de pessoas trabalhando em home office, comércio fechado, eventos parados, será que era tão difícil assim prever que assim que a vacinação começasse, as atividades voltariam e as pessoas começariam a circular mais?
Eu acho que não precisa ser especialista no assunto para saber que será uma coisa muito óbvia, né? A gente espera que realmente não falte combustíveis e que, claro, faltando também, a gente consiga aí dar um andamento diferente, quem sabe comprando de fora, mas não pagando tão caro como já estamos, né? Ricardo, Sabrina e Laura, muito obrigado. Até amanhã. Amanhã a gente volta a se falar mais uma vez.